Bom, pessoal, nós iremos. Eu não sei nem como fazer isso, né? Primeira vez. Nós iremos começar. Bem-vindo ao nosso canal! Bem-vindo aí conosco. Chega mais. Você que está correndo aí, ou está sentado no busão, enfim. Ou deitado na cama, plantando Deitado na cama. já. Não durma. Não durma, não. Vamos falar coisas muito interessantes agora nessa carta 14, seguindo aí esse livro de C.S. Lewis, Luiz, não sei, mais conhecido como Luizinho, aqui com a gente. Luizinho. A gente está com o Diegão, é isso? Diegão aí na introdução aí. Então, vamos dar sequência ao nosso livro, Carta 14, como disse o Matheus, nosso amigo C.S. Luizinho, mais conhecido como Carlos Silva Luiz. Carlos Silva, isso aí. E hoje a gente vai falar sobre a Carta 14. Cara, fazia um tempinho já que eu vinha falando dessa Carta 14, acho que fazia umas 3 a 4 cartas que eu já vinha falando dessa Carta 14. Eu tava com medo de pegar um spoiler desse Diego. Né? E aí eu fiquei com medo de falar algumas coisas justamente porque tinha coisas muito interessantes. Mas vamos lá, Carta 14, o livro Cartas de um Diabo Seu Aprendiz, é um livro onde C.S. Lewis fala sobre, se eu não me engano, 30 cartas que o diabo, o mestre, mandou para o seu aprendiz, falando sobre algumas coisas que ele tinha que aprender, coisas que ele estava fazendo errado, enfim, para que ele conseguisse converter o seu paciente, né, que somos nós, o ser humano, o inferno, lá, o diabo, o diabismo, não sei o que é, mas, enfim, de alguma forma afastado de Deus. E a carta 14 me chama muita atenção porque ele vai tocar num assunto que é um assunto que ou é muito mal falado, muito mal visto ou muito mal interpretado, que é o assunto da humildade. E aí, o que me chama a atenção no início é quando ele vai falar justamente algo assim. Ele diz assim: o que mais me assusta no seu último relato é o fato do paciente não estar mais tomando nenhuma daquelas decisões confiantes que caracterizam sua conversão original. Suponho que ele não faça mais promessas extravagantes de virtude eterna, que nem mesmo tem expectativa de receber o dom da graça da vida, e sim apenas de ter esperança de ser capaz a cada dia, a cada momento, de enfrentar a tentação de cada dia e de cada momento. E aí o diabo fala: isso é péssimo, com exclamação. E aí vem um negócio interessante: só há uma coisa a fazer, o seu paciente tornou-se humilde. E tipo, isso no início me chamou muita atenção, porque hoje a gente vive dentro de uma cultura onde se fala muito sobre coisas extravagantes. A gente leu no livro passado, chamado Simplesmente Crente, justamente sobre isso. Tipo, as pessoas que buscam ter ideias extravagantes, coisas grandes, e muitas vezes, extraordinárias, e muitas vezes não percebem que estão indo para um caminho que é completamente o oposto, né, da questão da humildade. E aí o diabo vai falar que todas as virtudes são menos terríveis para nós se o homem estiver ciente delas, mas isso é particularmente verdadeiro no caso da humildade. E eu lembrei de um texto de Romanos 12, que Paulo vai falar que, tipo assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, né? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Em outra tradução, ele vai falar justamente, não tenham ambições grandes, não busquem coisas grandes, mas enfim, fortaleçam-se com as humildes, e aí não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, tipo assim, essa ideia da humildade, de um homem que poderia viver grandes coisas, enfim, poderia fazer grandes coisas, mas se coloca dentro de um lugar de humildade a ponto de tentar simplesmente vencer a cada dia a sua dificuldade de acordo com a graça de Deus, isso é algo que é muito difícil hoje da gente viver e da gente ver. E aí, tipo, a ideia do que seria humildade, ela é um pouco distorcida, e pelo menos o C.S. Lewis me mostrou uma ideia diferente. Eu botei aqui: o diabo quer nos fazer esquecer a verdadeira finalidade da humildade, que é você esquecer de você mesmo e achar, tipo assim, hoje a gente acha que humildade é você ter uma opinião inferior de quem você é, você dizer assim: eu sou bom, mas eu vou ficar aqui na minha, né? Vou dar oportunidade para outras pessoas, mas eu sou bom, eu sou assim, top de linha. Não vim pra pregar, ninguém prega como eu não, filho. Cantar? O que, rapaz? Quem é Mauro Henrique? Mas eu vou dar oportunidade para ele. E às vezes a gente acha que isso é humildade, mas o livro me fez refletir sobre isso primeiro, né? De que a humildade seria justamente você esquecer de você mesmo. E aí depois ele vai trazer algumas outras definições.
do que seria humildade. Mas eu queria, se vocês pensarem algo sobre isso no início da carta, se anotaram algo, se querem falar algo. O que eu achei interessante foi, como você falou aí, foi a questão do conceito que eu tinha sobre humildade, era mais ou menos parecido com esse daí. Só que aí o Diabo Mestre vem ensinar para o aprendiz que para fazer com que a pessoa ela se orgulhe da própria humildade. Não sei se chegou nesse ponto ainda, se já passou nesse ponto, mas eu nunca tinha parado para pensar em quanto ego tem em eu olhar para mim e dizer, caraca, como eu sou humilde, eu sou muito humilde, eu sou humildão, nossa, eu sou o cara mais humilde da face da terra, tá ligado? É uma inversão do que realmente seria a humildade. É como se o diabo usasse uma coisa que é de Deus e invertesse e corrompesse como tudo que ele faz, né? Então não tem nada de novo nessa história, é só mais uma das estratégias, pelo visto. É justamente isso que eu digo quando a pessoa fala assim, não, mas assim, eu sou muito bom, então, mas eu sou muito bom mesmo, mas eu vou deixar que Henrique fale, porque eu sou humilde, então eu quero dar uma oportunidade a ele. Aí, tipo assim, o cara se gloria de ser humilde, ou seja, o cara se orgulha de ser humilde, é um paradoxo, assim, não se encaixa, né? Eu sou humilde, mas eu me orgulho, tipo, ele vai trazer uma consciência aí que mudou mais a minha cabeça, do que seria humildade. Ele fala que, tipo assim, humildade é você ter consciência de que você pode projetar a melhor catedral do mundo, ter a consciência que ela é a melhor, alegrar-se com o fato e ainda assim não ficar nem um pouco mais nem um pouco menos contente por tê-la feito do que ficaria se a catedral fosse construída por outra pessoa. E tipo assim, aí eu comecei a entender o que significa de fato humildade, no sentido de não de você simplesmente considerar alguém superior a você, mas de você se alegrar o tanto que você se alegraria se fosse você que tivesse feito tal coisa. Meu irmão, e aí, assim, aí é difícil. É muito, muito difícil mesmo. As pessoas costumam dizer que na dor a gente conhece as pessoas. Eu costumo dizer que é na alegria que a gente começa a conhecer as pessoas, porque eu vou dar um exemplo. Quando sua mãe morre, seu pai morre, meu amigo, todo mundo vai atrás de você e vai falar assim, meus pêsames, eu sinto muito, blá, 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 toda aquela conversinha que a gente sabe. Agora, tipo assim, você casou, aí o amigo solteiro ou a amiga solteira vai falar assim, por que foi ele? Por que não eu? Quando é que vai chegar a minha hora? Né? Você é promovido no trabalho, por que foi ele? Por que não eu? Então, tipo assim, isso é a ideia de você se alegrar, o quanto você se alegraria se fosse você alcançando tal coisa ou conseguindo tal coisa. Cara, isso assim, eu confesso que eu tô muito, 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 muito longe disso. Muito mesmo. O que é que vocês acham? Eu também. Esse ponto que ele toca aí quando ele fala essa história da catedral, isso aí chama muita atenção porque é aquela coisa. Ele não deixou de pensar, ele não deixou, por exemplo, de lado o que ele tem de bom, por exemplo, que seria a falsa modéstia, né? Ser competente, ter a possibilidade de realizar aquilo, dizer, não, mas alguém pode fazer melhor, não sei o quê. Ter aquela falsa modéstia, mas você reconhecer que poderia fazer algo, mas ter essa alegria de ver alguém fazendo a mesma coisa que você poderia fazer, ou até mesmo melhor do que você poderia, e você se alegrar com aquilo. Isso é realmente muito difícil. Acho que poucas vezes a gente vai ter um momento como esse. É mais fácil a gente se pegar, por exemplo, em uma situação em que você fica pensando, deveria ser eu, poderia fazer melhor, não sei o quê, e é muito complicado. Que a gente possa trabalhar realmente isso nos nossos corações, porque é difícil. O ponto que eu vejo, né, no contexto mesmo, é que a gente realmente não tem um conceito do que é humildade. Por exemplo, digo em meio à sociedade, por exemplo. Uma coisa que é muito discutida, né, que era muito discutida, agora não é, né, em questão dos meninos, essas questões todas, que gostam de futebol, por exemplo. Falavam que o Cristiano Ronaldo não era humilde, e o Messi, né, era um cara humilde e tal, porque ele andava quieto, não se metia em coisas e tal. E tinha o entendimento que o fato de ele se comportar daquela forma era um ato humilde. Só que aí teve tantas outras coisas e não definiu que o cara era uma pessoa humilde. Não julgando ele, né, longe de mim, mas pelo que a gente viu. Aí, mas já julgando. Não julgando, mas já julgando. Já escorregou, já tô em pecado. Aí vem, por exemplo,
uma pessoa que anda com a roupa, a camisa furada e tal, não, caramba, olha como é que essa pessoa se veste, uma pessoa humilde, né? Não, isso aí, a humildade como isso promessa. É interessante. O conceito, né? Como as pessoas entendem a humildade. Se a pessoa, você é humilde? A pessoa, não, que humilde é quem não tem condições pra isso, não sei o quê. E muda de contexto, como se fosse humilde uma questão econômica, né? Como se humildade fosse uma questão de poderio financeiro. Mas é totalmente contrário. É uma coisa... Tem a ver com o que C.S. Lewis fala no livro dele. E isso tem a ver com o caráter, né, da pessoa. E aí o que a sociedade vê é o que justamente vê pela imagem, pela foto, pela figura, enfim. As pessoas mais veem e intitulam aquelas pessoas como humildes, e esse é o conceito errado. Sendo que humildade é um caráter, né? Um ponto que eu queria deixar. Eu acho que as pessoas entendem muito errado e olham para uma pessoa quietinha, que principalmente nesse contexto, você pega Cristiano Ronaldo e Messi, né? Aí Messi, por ser uma pessoa quietinha e tal, e pode prestar atenção, eu vejo muito isso, as pessoas associarem uma pessoa quieta na dela com uma pessoa humilde. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A pessoa pode ser daquele jeito por N motivos, né? A prova disso, né, é que quando a gente é pressionado, é quando a gente mostra o que há no nosso coração, né? E uma certa vez no jogo, Cristiano Ronaldo e Messi, eu acho que Messi fez 3 gols, sei lá, virou o jogo, um negócio assim. E ele foi pra torcida do Real Madrid, tirou a camisa e mostrou a camisa lá dele. Então, por ele ser quieto e tudo mais, ter aquele jeito quietinho, não significa nada, né? A prova é que quando ele teve a oportunidade, ele foi lá, não, peraí, ó, o cara sou eu, tirou a camisa, foi lá pra frente da torcida do Real Madrid, o cara sou eu, daquele jeito dele quieto. Mas isso é uma forma dele mostrar que não era humilde, né? Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de achar que uma pessoa quietinha é uma pessoa humilde. Não tem nada a ver com isso. Eu posso estar muito agindo de acordo com o mal, por exemplo, e sendo omisso. Eu acho que isso não é ser humilde. Eu estou colaborando com o mal, ver, por exemplo, uma criança recebendo palavrões, algo do tipo ali, e ficar calado na minha porque eu sou humilde. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade tem a ver com um valor bom, né, com algo bom. Então eu acho que a gente tem que desassociar um pouquinho esse termo de humilde com a pessoa quietinha, omissa, não faz nada. Eu achei massa que cada um de vocês deu 3 conceitos sobre humildade que realmente não são humildade, né? O primeiro foi o que Diego falou sobre se achar pior do que o outro ou não ficar feliz pelo que o outro fez, como ficaria se eu mesmo tivesse feito. Aí depois Pedro falou sobre a questão da parte econômica, sobre o pobre se achar humilde por ser pobre. E agora Elton citou aí o caso de ser quieto, né? O cara ficar calado na dele, ser questão de humildade. E realmente os três exemplos que a gente tem são de distorção do que seria humildade mesmo. O que eu consegui absorver para mim sobre o que realmente é a humildade foi o que C.S. Lewis falou na parte em que diz que ele quer que a gente fique feliz e grato por ser bom em algo, tanto quanto outra pessoa fosse boa naquilo, tá ligado? E tem uma coisa que é falada lá em Romanos 12 também, no verso 3, que Paulo diz assim: pois pela graça que nos foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pelo que eu entendi, é você, mesmo sendo bom em alguma coisa, ter discernimento para entender que você é bom naquilo, mas não se achar demais por ser bom naquilo, tá ligado? Eu sou bom em alguma coisa, eu vou lá, faço, mas esqueço, deixo pra lá esse fato de eu ser bom. Eu fiz por causa de Deus que me deu essa capacidade, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto, viu? Exatamente isso. É estar satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. Né? Por exemplo, eu posso ter um dom, sei lá, de organização, algo do tipo. E eu não ter satisfação naquilo e querer estar invejando o meu irmão por causa que ele tem um dom de pregar e eu quero muito pregar e por causa disso não estou satisfeito, né? Eu acho que a questão é você estar satisfeito. Como ele fala, é eu olhar e saber que eu só tenho aquilo por causa que Deus me deu, né? A partir do momento que eu olho para isso e sei que eu tenho isso e só posso fazer isso porque Deus me deu,
eu acho que eu consigo ter esse equilíbrio aí, né? Saber que não é por mim, não foi eu que produzi isso, foi Deus que me deu esse dom, foi Deus que me concedeu isso para eu fazer isso. Então, eu não tenho que me orgulhar de algo que eu mesmo fiz por mim, foi eu recebi. Então, eu tenho que ser grato e satisfeito por isso. E ter a noção de que você não é nem melhor, nem pior do que aquilo que você é, de fato, sabe? Tipo... Não sei verdadeiro sobre si. A gente, às vezes, como todo mundo falou, a gente caracteriza a humildade por padrões, digamos assim, humanos, né? Por padrões que a gente estabelece. Mas, tipo, você pode ser um cara humilde e ter condições. É óbvio que eu não tô falando de um cara que, tipo assim, ele tem condições, muitas condições, e ele, digamos assim, ele é extremamente extravagante, ou, como é que eu posso dar um exemplo aqui? É difícil tentar explicar isso sem parecer ser aquele cara que trata mais uma vez a humildade como sendo poder financeiro, né? É óbvio que tem pessoas que têm muito poder financeiro e são extravagantes, fazem coisas sem necessidade, sim. Isso não tem nada a ver com ser humilde, mas eu posso ter as coisas e mesmo assim ser humilde a partir do momento que eu estou disposto muitas vezes a entregar tudo que eu tenho ou a me alegrar com o fato de outras pessoas poderem ter mais do que eu e até mesmo pelo fato de eu poder disponibilizar com que as outras pessoas possam alcançar algumas coisas através daquilo que Deus me deu. Eu lembro de um treinamento que eu assisti uma vez, de líderes, era num instituto chamado Instituto Haggai. E esse Instituto Haggai é um instituto internacional onde eles treinam pessoas, né, para a liderança, enfim, para o pastoreio, né? E tipo assim, para que um líder seja treinado, ele vai ficar mais ou menos 2 anos num país que eu não lembro qual é o nome, mas se gasta quase $14 mil para poder treinar um cara desse, enfim, para ele estudar, enfim, se preparar, são mais de 2 anos. Eu estava vendo um pastor que participou disso, que investiram nele, e ele disse que na primeira vez que ele foi no instituto, na conferência lá, poder falar sobre o projeto da igreja dele, ele disse que ele ficou, assim, muito nervoso. Tipo assim, porque assim, ele viu um grupo ali de 200 pessoas que ele disse assim, se juntar todo mundo ali, dá o PIB do estado do Brasil, de tanto dinheiro que aqueles caras têm. Só que ao mesmo tempo você vê pessoas que tinham muita condição, mas que apresentavam-se de maneira muito humilde, não por andar com roupa suja ou algo assim, mas porque eram pessoas que eram totalmente desapegadas ao que tinham e estavam dispostas a investir na vida de outras pessoas para que aquelas outras pessoas pudessem fazer coisas que eles não conseguiam. Então, tipo assim, essa ideia de humildade que o C.S. Lewis traz, de você ter consciência que você pode fazer algo, mas mesmo assim você não fica triste por fazer com que outra pessoa faça isso no seu lugar, porque talvez você entenda como o Elton falou. Eu não nasci para ser um grande pregador, mas tem outra pessoa que tem esse dom. Então, assim, eu me alegrar em investir na vida dessa pessoa para que essa pessoa alcance ou faça o que Deus tem para ela é característica de uma pessoa humilde. E aí existe um texto lá em Filipenses 2 que Paulo vai falar, tipo assim, nada façam por ambição egoísta, né? ou por vaidade, mas de forma humilde considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente do que é seu, mas cuide também do interesse dos outros. Sabe? Mais uma vez ele conecta a humildade com o fato de você se preocupar com a outra pessoa. E aí ele usa o exemplo que para nós é o maior exemplo, que é Cristo, né? Que ele fala que seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ou seja, embora Cristo sabendo que ele era Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Então, assim, ele se tornou servo, ele sabia quem ele era, mas mesmo assim ele se colocou numa condição de servir as outras pessoas, tornando-se semelhante aos homens. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Às vezes, todo mundo já ouviu aquela coisa de tipo assim, ame o próximo como a si mesmo, e as pessoas falam assim, tá vendo? Deus está dizendo que você, para amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. E isso é uma verdade, mas muitas vezes é usada de uma forma diferente. As pessoas às vezes usam isso para se proteger, ao invés de se doarem em prol das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você por exemplo, está numa relação com sua família, onde você precisa se doar por alguém. Só que esse se doar, cara, você vai passar por situações ruins. A gente leu algumas cartas anteriores que falam sobre coisas assim, e eu estava lendo alguns livros. Na verdade, eu estava lendo a carta de Tessalonicenses, onde Paulo vai falar o quanto ele se sacrificava em prol do evangelho das pessoas. E às vezes as pessoas, com essa ideia de que você tem que amar a si mesmo primeiro para amar o próximo, elas se protegem
para não fazer nada pelo outro. Tipo assim, não, eu vou me doar para uma pessoa, eu vou fazer algo por uma pessoa, mas eu vou me prejudicar? Não. Ame a si mesmo primeiro. E isso é uma coisa completamente absurda, completamente nada a ver com o que Cristo quer que a gente faça, que é a ideia de você amar tanto a si mesmo a ponto de você se colocar em um lugar assim, de sofrimento ou um lugar, enfim, de tristeza em prol da felicidade de outra pessoa. E aí você pensa assim, cara, isso não seria não amar a si mesmo? Não. Isso seria amar a Deus de forma tão grande que eu passo a considerar a minha vida menos importante do que a vida das outras pessoas. Isso mostra o quanto, tipo assim, eu amo a Cristo e o quanto eu entendo o propósito da minha vida, e por isso eu posso dizer que eu consigo me amar de fato. Sobre essa questão aí, né? Tava vendo uma pregação um tempo atrás, eu achei muito interessante o que ele falou sobre essa questão do amar a si mesmo. Ele falava que a questão não é que a gente tem que se amar a nós mesmos, a questão é que a gente já se ama, a questão é que a gente já se ama demais. Então, diante disso, desse amor que a gente já tem, a gente não precisa fazer isso, porque a gente já faz isso automaticamente no nosso dia a dia. Tudo que a gente já faz é porque a gente já se ama. Diante disso, ame o seu próximo, assim como você já se ama. Você já se ama, então faça isso. Você já se ama, você não precisa ficar buscando motivo para se amar, porque é só a gente parar para pensar e olhar para a nossa vida, tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Não é para coisas grandes, para coisas pequenas mesmo. De repente, sei lá, a gente tá numa fila de um self-service, aí caramba, tem um bocado de pessoa aqui, só tem 2 pedaços, 2 coxinhas aqui. Eu vou colocar essas coxinhas não, porque eu amo mais outras pessoas. Não, a gente vai lá e coloca as coxinhas porque a gente já se ama demais. Então eu acho que a questão é a gente amar. Eu acho que o que ele está querendo passar, né, é que a gente já se ama. Então, diante disso, ama o próximo do jeito que você já se ama, ama o próximo do jeito que você já se ama. Eu acho isso, né? A gente corre o risco muito grande de, às vezes, entender errado, né? Isso que seria o amor próprio. E como o Elton falou, a gente já faz muito por nós mesmos. A gente tem o risco grande de não entender isso e achar que muitas vezes eu tenho que me proteger para não me ferir, ao invés de se sacrificar ou fazer por outra pessoa. E aí a gente foge do próprio exemplo de Cristo, né? E é interessante falar sobre, tipo assim, será que Jesus se amava? Será que Deus se ama? Será que Deus é humilde? Até mesmo os discípulos, né, Diego? Os discípulos sofreram pra caramba, mas eles se amavam. Lógico que eles se amavam, mas sofreram. Exatamente. Essa é a questão, tipo assim, poxa, eu acho que Jesus não se amava, porque é o que ele fez, né? Talvez num contexto eu me amar, Jesus não teria feito isso, ele teria se protegido e tinha feito assim, eu vou fazer nada em prol das pessoas, até porque eu preciso me amar primeiro para amar elas. Então, será que Deus é humilde? É uma coisa interessante que falaram, é que tipo assim, a humildade com injustiça é uma inverdade, não é uma... Por exemplo, você ser humilde, você querer ser humilde e automaticamente tornar injusto, isso não é ser humilde. Vou dar um exemplo. Tem uma pregação eu não lembro de quem é, mas que ele vai falar assim, ele explica como Deus, na visão das pessoas, é um Deus muito orgulhoso. Porque as pessoas falam que Deus só quer a glória para ele mesmo. E isso seria muito orgulhoso. Seria, digamos assim, egoísta. Falta de humildade. Seria falta de humildade de Deus não querer transferir sua glória para outra pessoa. Mas aí, eu lembro da história que o cara contou, que ele fala assim, imagine que Deus imagine que você, que está ouvindo o podcast, você é um cirurgião top, você, tipo assim, questão cardíaca, você é o melhor do mundo. Você tem, tipo assim, um card aí de 20 cirurgias feitas, 20 com sucesso. E você é o melhor nisso. E aí chega Henrique, ou chega, sei lá, Pedro. Pedro acabou de se formar, Pedro nunca fez uma cirurgia na vida, na realidade ele fez 2, e todas as 2 que ele fez deu errado. O paciente morreu. Pô, Pedro.
E aí chega o cara com o seu filho, sei lá, você que tá assistindo aí, chega com o seu filho que tem problema de coração e precisa fazer uma cirurgia. E aí você chega pros 2 médicos e fala assim, ó, meu filho precisa fazer uma cirurgia. E o médico bom vai dizer assim, como eu sou humilde, eu vou deixar que Pedro faça. Tipo assim, aí você pensa, nossa, ele tá sendo humilde? Não, porque o risco daquela pessoa morrer é muito grande. Se ele fizesse, talvez as coisas dariam certo. Então, tipo assim, é a mesma ideia de Deus. Deus transferir a glória para outra pessoa não é humilde, porque o correto, o certo, digamos assim, o justo é a glória ser para ele. Então, tipo assim, essa ideia de humildade, mais uma vez, corrompida que a gente tem, e achar que é você muitas vezes não ser justo, ou não ser correto, ou não dar a glória devida a quem merece, acaba fazendo com que a gente perca um pouco a noção do que é certo. E é interessante que na carta ele vai falar que Deus quer nos lembrar de uma verdade que às vezes é difícil de aceitar. E ele fala de uma doutrina, né, que é a doutrina de que não criamos a nós mesmos. Ou seja, tudo que a gente recebeu, dom, né, é uma dádiva. E a gente poderia até se orgulhar de alguma coisa se a gente tivesse se criado. Mas como não foi assim, então a gente não tem que se orgulhar de nada. A gente tem que ter uma condição humilde o tempo todo para entender que tudo que eu tenho vem de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta de 2 Coríntios que, tipo assim, ele falando sobre o apostolado dele, de que ele não merecia ser chamado apóstolo, que ele foi o último e perseguiu a igreja e tudo mais, e ele fala assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele conclui dizendo assim, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. E você pensa, poxa, Paulo está sendo desumilde, né? E aí ele fala, não, contudo não eu, mas foi a graça de Deus comigo. Ou seja, tudo que eu fiz não foi eu mesmo que fiz, foi o Senhor que me levou a fazer tais coisas, e a glória é de Deus. E existe um texto em 1 Crônicas que fala algo mais ou menos do tipo, onde ele vai dizer assim, ó Senhor, tu é grande, o teu poder, a tua glória, a tua majestade, algumas coisas assim. E ele vai falar assim, agora, nosso Deus, damos a você graça e louvamos o teu nome. Mas quem eu sou e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir de forma tão generosa como que tu fez? E aí ele fala, tudo vem do Senhor. Nós apenas te damos o que vem das nossas mãos, o que vem das tuas mãos, na realidade. Então, tipo assim, a ideia de você saber que você não criou a si mesmo, que tudo que você tem, como lá em 1 Crônicas fala, tudo vem do Senhor e tudo que temos veio do Senhor, faz você se colocar em uma situação de humildade, faz você perceber que você não tem do que se orgulhar por ser bom, por ser forte, por ser bonito, por ser rico, por ser qualquer coisa, porque tudo vem de Deus. E tipo assim, como vem dele, ele pode tirar a qualquer momento, né, meu filho? Então saiba que às vezes quando você perde uma coisa, não é o diabo que tá tirando, não. Às vezes é Deus mesmo que tá tirando e dizendo assim, porque você se perdeu, né, filho? É igual a história do Saul, né? Tipo, todo mundo fala que Saul era o demônio em pessoa, mas ninguém lê o texto quando fala que Deus escolheu Saul, não foi o povo. E Saul se perdeu. E aí Deus, tudo bem, eu retiro você e boto outro. Eu faço o que eu quiser, eu sou o Senhor da história, quem manda aqui sou eu. Sobre essa questão aí da humildade, eu não vou comentar nada, mas eu lembrei agora de um cara que eu queria deixar uma deixa, tanto para vocês ou para quem for escutar, para conhecer, não sei se vocês conhecem, ele já morreu, já é Russell Shedd. Ele era de outro país, veio aqui pro Brasil, enfim. Ele é doutor e tal, em teologia, mas quem conviveu com ele, teve uma live esses dias, o pastor da igreja colocou no grupo, de Luiz Saião. O cara é top também no hebraico e tudo mais, e ele conviveu um tempo com ele. E todo mundo que conviveu um tempo com ele, com o Russell Shedd, fala a mesma coisa, era um cara extremamente humilde. E ele dá um exemplo, né, de Russell Shedd perguntando, né, o cara que era doutor em teologia, indo perguntar, meu irmão, o que é que você me acha desse texto? Tá perguntando pro Luiz Saião, o que é que você acha desse texto e tal? Ou seja, um cara que já tem chegado ali no máximo, mas tendo a humildade de perguntar pro seu discípulo, né, que um cara que aprendeu com ele, que conviveu com ele, e todo mundo fala a mesma coisa. Tem um cara que eu estava vendo uma aula de seitas e heresias, com consciência cristã, que ele fala assim, se eu tivesse que adorar alguém, seria Russell Shedd, né? Estou falando isso porque ele estava falando no contexto de heresia, né? Por causa de algumas heresias que o povo, de uma maneira indireta, adora algumas pessoas que passaram, como um exemplo, o Adventismo, que praticamente adora o Ellen White, enfim.
Aí não vamos entrar nesse contexto não. Mas enfim, todos falam a mesma coisa, que era um cara extremamente humilde. A filha dele falava o seguinte: eu só sei que meu pai peca porque a Bíblia diz que ele peca. E era um cara, você vê as pregações dele assim, tipo, meu irmão, o cara fala muito simples, muito tranquilo. Uma vez, Augusto Nicodemo, né, logo do início da carreira dele, foi pregar e tal, e Augusto Nicodemo falando isso, né, que meio que se achando, o que é que você achou, irmão Russell Shedd e tal, isso que eu preguei, do livro que eu preguei e tal, que era baseado num livro de outro cara. Aí Russell Shedd, achei legal, eu tava fazendo um livro com esse cara aí. Aí Nicodemos falando, né, que quebrou a cara, porque foi meio que se achando, porque tava pregando baseado num livro que o cara era top e tal, e Russell Shedd tinha praticamente feito o livro com o cara. Aí ele quebrou a cara, né? Mas enfim, é uma dica que eu deixo para quem quiser saber mais sobre Russell Shedd, que é um testemunho enorme pra gente. Eu lembro do pastor Diago Dutra, falou sobre. Eu lembro, a gente assistiu uma pregação que o pastor Diago Dutra fala que foi tirar uma foto com o Dr. Russell Shedd. E aí, quando ele foi tirar a foto, ele fez: Dr. Shedd, eu posso tirar uma foto com o senhor? Aí o Dr. Russell Shedd falou: mas por que você quer tirar uma foto comigo? E aí, tipo, ele ficou: hã? Ele disse que, tipo assim, você se arrependeu tanto na vida de ter pedido uma foto a alguém, né? E aí ele disse que não é pra me guardar de lembrança e tal, mas no fundo era porque ele idolatrava o cara, né? E ele disse, e aí ele fala que na hora que abraçou o Dr. Shedd para tirar a foto, o Dr. Shedd ficava dizendo assim: adeus a glória, adeus a glória, adeus a glória, adeus a glória. Tipo assim, ele disse que foi a pior foto que ele tirou na vida dele. E assim, ele nunca se sentiu tão triste na vida dele, justamente pelo fato de, assim, às vezes o cara idolatrar alguém, essa pessoa ao mesmo tempo se considera tão humilde. Eu até tenho uma tese de que quanto mais você sabe sobre Deus, né, mais humilde você se torna. E se o que você sabe sobre Deus está tornando você uma pessoa soberba, você não está conhecendo a Deus. Se eu não me engano, acho que é John Piper que fala isso, que ele diz que se a sua teologia faz com que você não ame as pessoas, a sua teologia é errada. Então, tipo, essa ideia de humildade é justamente como Elton citou do exemplo do Dr. Russell Shedd. O cara tem só uma Bíblia praticamente com o nome dele lá, né, que é a Bíblia Shedd. Não que ele tenha escrito, mas enfim, falando um pouco de ensinamentos. Mas o cara era extremamente sábio, não só ele, como vários outros, e extremamente humildes, né? Extremamente abertos a ouvir, enfim, e a ajudar quem precisava sem estar preocupado com coisa alguma. E a carta 14 foi isso, as coisas que eu anotei. Alguém queria acrescentar mais alguma coisa, Matheus? Eu só queria acrescentar que agora eu vou usar a estratégia da foto, quando alguém tirar foto comigo. Você quer tirar foto comigo pra quê? Agora pronto. A menina vai ter assim, homem, vai se lascar. Como na realidade nunca ninguém chegou pra falar assim, deixa eu tirar uma foto com você, isso não vai correr o risco de acontecer. Ninguém vai chegar pra mim e falar, deixa eu tirar uma foto contigo. Eu falar assim, eu vou realmente perguntar de maneira... mas por que você quer tirar uma foto comigo? É pra zombar. Você quer tirar uma onda com minha cara? Fazer pagodinha. Sim, Matheus ia falar alguma coisa, eu acho. Não, eu ia falar só que... Agora até esqueci o que ia falar, mas era exatamente isso que o David falou. Quanto mais você conhecer a Deus, né, mais humilde você vai ser, porque justamente você vai saber quem você é. E nada é feito nada que você venha fazer foi por sua própria força. Talvez pelo seu esforço, mas o que foi feito realmente, que é o que a gente resumiu tudo aí, é Cristo fazendo entre nós, por meio de nós, resumidamente. Bastante coisa aí, acho que dá para compreender legal sobre a questão da humildade, né? Então, que quem estiver ouvindo, né, possa compreender que humildade não é só questão de econômico ou não, é questão de você se colocar para baixo ou não, mas de você conseguir reconhecer realmente que você tem habilidades, que você tem seus pontos fortes, todo mundo tem, né? Aquilo que consegue fazer bem, mas você se alegrar com ver outra pessoa fazendo a mesma coisa que você poderia estar fazendo e você se alegrar com aquilo. Da minha parte, eu queria finalizar só com, diante do que vocês falaram agora, o que Pedro falou, né? Eu queria finalizar só com um versículo, que é Jesus reconhecendo quem ele é, como Pedro falou, nem para mais nem para menos, mostrando quem ele é de fato, né?
que é Mateus 11, 28 ao 30, que ele fala assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Terminando aí, ele admitindo que é manso e humilde, né? Ele não está falando que é humilde porque ele sabe que ele é humilde. Ou seja, como o Pedro falou, a gente reconhecer que a gente é. Não precisa a gente se achar que é mais do que aquilo ou menos que aquilo. Então, como o Cristo falou aqui, ele sabe que é humilde, ele sabe que é manso. Não tem para que ele está dizendo que não é humilde nem manso, porque senão ele estaria mentindo, se achando menos do que aquilo que ele era, né? Não é igual a gente falando, nossa, como eu sou humilde. Aí, eu queria encerrar falando do final da carta. Na realidade, quando ele fala sobre humildade, para mim, assim, sintetizando o que eu entendi que ele fala sobre humildade, é você justamente tirar o foco de si mesmo, né? É você tirar de si mesmo o foco. E aí no final, para finalizar, ele vai falar que o inimigo, que no caso é Deus, nem sequer deseja que o homem pense demais nos próprios pecados. Uma vez arrependido, quanto mais depressa ele deixa de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito Deus fica. Então, até mesmo nisso, pra você que tá ouvindo, né? O cara fez alguma coisa errada, enfim, sabe que não é o certo de Deus, se arrependa e toque a vida. Se arrependa e siga. Não se arrependendo mais na frente de outras coisas, enfim. Mas se arrepende e siga, porque, o fato de você ficar pensando nisso é mais uma vez... É mais uma vez um reflexo de você continua pensando somente em si mesmo, pensando em si próprio, e não é a ideia. Então é isso, a gente encerra a carta 14. Espero que quem tenha ouvido consiga aplicar e consiga ter aprendido algumas coisas e aplicar algumas coisas no seu dia a dia. Fiquem com Deus e é nóis. Amém. Jogando tudo pra fora, a verdade apressa-me a hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos.